Então, nós vamos discutir os principais pontos da proposta que regulamenta o mercado de carbono do Brasil, aprovado ontem aí pelo Senado, com a doutora Natasha Tremepô, advogada e também especialista no tema. E também com o Juliano Alves, ele que é gerente de sustentabilidade da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu já começo perguntando para a doutora Natasha, né? Doutora, em linhas gerais, aí, quais são os principais pontos desse PL do mercado de carbono, né, aprovado aí pelo Senado, e por que essa é considerada uma pauta tão importante para o Brasil? Bem-vinda. Tá. Boa tarde, Marussa. Realmente ele foi muito comemorado ontem com essa aprovação, porque a gente está trazendo, na verdade, uma política de precificação do carbono para o Brasil. E isso é importante em razão das exigências internacionais que cada vez mais passam a solicitar que os países tenham uma postura ativa em precificar o carbono e instituir políticas para trazer o que a reportagem anterior estava falando, segurança jurídica para você criar uma demanda interna para esse mercado. A gente vê várias iniciativas internacionais. Nós já temos mais de 30 países que possuem um mercado regulado e no Brasil, desde o ano passado, as discussões para essa regulamentação, para você trazer as bases legais e para você trazer essa segurança, inclusive quais setores seriam os setores que participariam desse mercado, foram muito ativas. Esse ano continuamos com as discussões e conseguimos ontem passar por essa etapa no Senado. O que basicamente esse projeto de lei traz? Ele vai trazer um sistema de cap and trade. O que é um sistema de cap and trade? É um sistema que coloca um teto de emissões, ele coloca um limite para aquelas instalações, para aquelas empresas que estiverem sujeitas à regulação. Elas vão poder emitir gases de efeito estufa até um determinado limite. E vai haver a possibilidade de uma comercialização das permissões e também, claro, de créditos de carbono do mercado voluntário que vão poder entrar no sistema. Então, esse projeto de lei, ele traz esse arcabouço, ele coloca limites para instalações que emitam acima de 10 mil toneladas ano de gases de CO2, elas vão precisar apresentar reportes, e acima de 25 mil, na medida em que o projeto e o próprio mercado for implementado, elas vão apresentar conciliações e vão ter que entregar permissões. Então, ele coloca uma série de regras para regular o mercado e também faz referência a projetos de carbono do mercado voluntário. Importantíssimo esse teto, né? Agora, Juliano, a isenção, né, das atividades primárias da agropecuária, ela permanece, né? Por que essa é uma medida considerada positiva pelo nosso setor, né? Isso significa que o agro não vai ter nenhuma participação no mercado de carbono? Bem-vindo, boa tarde para você também. Boa tarde, Marusa. Na realidade, essa isenção da agropecuária primária do mercado de carbono, ela é muito bem vista pelo setor do agronegócio. Por qual motivo? Como a Natasha comentou, o sistema de cap and trade, especificamente para a indústria, é um sistema muito mais adequado, porque a indústria possui emissões que são chamadas aquelas estacionárias, ou seja, são de fácil medição, ou na verdade são um pouco mais fácil medição do que o setor da agropecuária primária, mais especificamente, porque nesse caso as emissões são difusas. O que isso significa? Que são emissões que dependem muito da região, dependem muito da maneira do cultivo, tem diversas questões que precisam ser consideradas na hora da medição, que até o momento a agropecuária primária não possui clareza, o que a gente chama na realidade de metodologias para garantir essa parametrização das emissões de gases de efeito estufa, no caso, nesse caso, o carbono propriamente dito. Então, até que isso possa acontecer, ou seja, até que o setor da agropecuária primária possua essas metodologias mais claras, mais bem definidas e reconhecidas, inclusive internacionalmente, a agropecuária primária não estaria no mercado regulado. O que não deixa de fora a agroindústria, ou seja, a agroindústria está no mercado regulado, isso é importante que seja dito, exatamente por esse motivo. São emissões estacionárias, ou seja, são de mais fácil medição do que a agropecuária primária. Ô, Juliane, a gente já sabe, né, quem que vai ficar responsável pela gestão das regras e dos recursos do mercado de carbono, né? E quais que podem ser os impactos disso para o agro?
Atualmente, com base no texto que foi aprovado ontem, todas as atividades seriam geridas por um órgão gestor do SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Esse órgão, ele seria uma entidade governamental que seria criada após a sanção da lei, ou seja, a nível de regulamentação. Então, não temos ainda essa entidade criada, estabelecida. Não temos, por esse motivo, mais detalhes sobre as atribuições dessa entidade, mas até o momento é isso. Ela seria responsável por todas as atividades dentro desse sistema brasileiro do comércio de emissões. Uma dessas atividades, que é importante que seja dito, é que aqueles créditos de carbono gerados no mercado voluntário precisariam passar por dentro de ou seja, né, esses créditos de carbono, para serem reconhecidos, na verdade, como certificado de redução ou remoção verificada de emissões, que são chamados na realidade por CRVE, que são ativos integrantes do SBCE, eles precisam ser reconhecidos em metodologias aceitas por esse órgão gestor. Ou seja, para que, por exemplo, a agropecuária primária, que vai gerar créditos no mercado voluntário, possa, de fato, comercializar esses créditos no mercado regulado, ele precisa passar por uma aprovação desse órgão gestor, que seria responsável pela análise da metodologia, e essa metodologia deve ser credenciada também pelo órgão gestor. Ou seja, haveria essa possibilidade de um impacto para a agricultura primária, no caso, por conta dessa questão das metodologias ainda não estarem totalmente claras. Mas no momento em que essas metodologias estiverem, de fato, claras, a gente entende que esse órgão gestor aí poderia, de fato, fazer uma análise muito mais clara sobre esses créditos de carbono no mercado voluntário e aplicar para comercialização dentro do mercado regulado. Perfeito. Doutora Natasha, rapidamente aqui, antes da gente encerrar, agora vai, né? O texto volta aí para a Câmara para ser analisado. O que a gente deve esperar daqui para frente? Deve mexer bastante nesse texto ainda? Conta pra gente. Não é a expectativa. A expectativa é que agora a aprovação seja rápida na Câmara e que a gente tenha, inclusive, o retorno com sanção para a presidência antes do final da COP 29, que está acontecendo em Baku. Então, a expectativa do mercado e a expectativa de quem está trabalhando com o tema é que justamente a gente não tenha maiores mudanças no texto. A gente já teve várias discussões entre Câmara e Senado relacionadas com rede mais jurisdicional, com governança, com a própria regulamentação. Vários temas vão ficar para a regulamentação posterior por decreto. Mas a expectativa agora, Marussa, é que ele vá rápido e agora ele vai até o final do ano. E a gente vai acompanhando tudo aqui no Planeta Campo. Obrigada, Natasha. Obrigada, Juliano. Uma ótima tarde para vocês e até a próxima. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.